Ela o salvou quando ele mais precisava. E seu presente de agradecimento se tornou o início de um amor verdadeiro. Prepare-se para uma linda história de amor. Deixe nos comentários de que parte do mundo você está nos assistindo e faça parte deste momento especial. A mansão de André Luiz sempre respirava silêncio. Não o silêncio sereno de quem encontrou a paz, mas o vazio pesado de quem se acostumou à solidão. Aos 42 anos, ele havia construído um império nos negócios, mas sua vida pessoal era um território devastado desde que Helena partiu há 7 anos. Naquela manhã de terça-feira, André ajustou a gravata Hermès diante do espelho do closet. O reflexo que o encarava era o de um homem bem-sucedido, porte elegante, cabelo bem cortado, olhar penetrante. Mas por trás da fachada impecável, uma inquietação familiar o consumia. "Senhor André, o café está servido", anunciou Bruna do corredor, sua voz suave ecoando pela casa. Há 1 ano ela trabalhava ali, sempre pontual, sempre discreta. André mal reparava nela. Bruna era apenas mais uma funcionária eficiente que mantinha sua vida organizada sem perturbá-lo. Na cozinha, ela havia preparado café colombiano, torradas francesas e frutas cortadas com precisão milimétrica. André comeu em silêncio, folheando relatórios financeiros. Bruna permaneceu por perto, recolhendo pratos e organizando a mesa ao lado dele. "O jardineiro vem às 2 da tarde", disse ela, apontando para o cronograma. André assentiu sem levantar os olhos dos papéis. Bruna hesitou por um momento, como se fosse dizer algo mais, mas apenas recolheu os últimos utensílios e se retirou. O escritório de André ocupava o andar inteiro de um prédio comercial no centro financeiro. Vidro, aço e vista panorâmica da cidade. Sua secretária Paula o recebeu com um sorriso que durava alguns segundos mais do que o necessário. "Bom dia, André." Os japoneses confirmaram presença. "Trouxe os contratos revisados", disse ela, aproximando-se mais do que a etiqueta profissional exigia. Paula trabalhava com ele há 5 anos. Competente, ambiciosa, sempre impecável. André sabia do interesse dela, mas fingia não perceber. Relacionamentos no trabalho eram território perigoso e ele já tinha cicatrizes suficientes. As horas se arrastaram entre telefonemas e análises de mercado. André sentia uma tensão crescente no peito, como uma corda sendo esticada além do limite. A reunião com os investidores se aproximava, e o peso de uma decisão milionária pressionava seus ombros. Às 2 em ponto, os executivos japoneses chegaram. Ternos escuros, cumprimentos respeitosos, sorrisos calculados. André os conduziu à sala de reuniões, onde gráficos e projeções aguardavam aprovação. "Senhor Yamamoto, como podem ver, nosso crescimento nos últimos 3 anos superou todas as expectativas", começou André, sua voz firme mascarando a ansiedade interna. A apresentação fluiu por 1 hora. Números, estratégias, promessas de retorno. Os japoneses faziam perguntas técnicas, André respondia com precisão. Tudo corria conforme planejado até Yamamoto levantar uma questão inesperada. "Senhor André, e se o mercado brasileiro enfrentar instabilidade política nos próximos 2 anos? Como protegeremos nosso investimento?" A pergunta atingiu André, como um soco no estômago. De repente, todas as variáveis que ele havia controlado meticulosamente se transformaram em ameaças. E se a economia despencasse? E se os concorrentes se antecipassem? E se tudo desmoronasse como um castelo de cartas? O ar da sala pareceu rarefeito. André sentiu o coração acelerar descontroladamente. As mãos começaram a tremer imperceptivelmente. Um suor frio brotou em sua testa. "Bem, temos cenários alternativos", conseguiu dizer, mas sua voz saiu rouca. Os japoneses trocaram olhares. André percebeu que estava perdendo o controle da situação, e pior ainda, de si mesmo. A sala girava levemente, como se ele estivesse em um barco em mar revolto. "Peço licença por um momento", murmurou levantando-se abruptamente. André saiu da sala de reuniões com passos largos, deixando os investidores surpresos. Paula se levantou preocupada, mas ele já havia desaparecido pelo corredor. No banheiro executivo, André se apoiou na pia de mármore, respirando descontroladamente.
O reflexo no espelho mostrava um homem em pânico, rosto pálido, olhos arregalados, a máscara de controle completamente despedaçada. Não posso desmoronar. Agora, pensou, tentando recuperar a composição. Mas o ataque de pânico já havia se instalado. Cada tentativa de respirar normalmente apenas piorava a sensação de sufocamento. 15 minutos depois, André retornou à sala de reuniões com um sorriso forçado. Conseguiu encerrar o encontro sem maiores danos, mas sabia que sua performance havia sido medíocre. Os japoneses saíram prometendo avaliar a proposta, que em linguagem corporativa significava uma recusa educada. O trajeto de volta para casa foi um borrão de trânsito e autorrecriminação. André se sentia como um impostor descoberto, como se todos pudessem ver através de sua fachada de competência. A mansão o recebeu com seu silêncio habitual. André dispensou o motorista e entrou pela porta principal, afrouxando a gravata, como quem se liberta de uma camisa de força. Boa tarde, senhor. André, cumprimentou Bruna aparecendo discretamente no hall. Como foi seu dia? Por um momento André quis desabar. Contar sobre o fracasso, sobre o medo que o paralisou, sobre a sensação de estar perdendo o controle de tudo, mas apenas murmurou. Foi produtiva. Bruna o observou com atenção. Havia algo diferente nele, uma fragilidade que ela nunca havia percebido. Mas André já subia as escadas, carregando o peso do dia nas costas curvados. O jantar estará pronto às 7, disse ela para as costas dele. André acenou sem se virar e desapareceu no andar superior. Trancado em sua biblioteca particular, cercado por milhares de livros que comprou mas nunca leu, André serviu um uísque duplo. A bebida queimou a garganta, mas não conseguiu queimar a humilhação. Ele pensou em Helena, nos últimos momentos juntos, quando ela ainda tentava alcançá-lo através das barreiras que ele erguera. Você está se perdendo, André, ela disse. Está se tornando um estranho para si mesmo. Na época, ele achou que ela não entendia a pressão dos negócios. Agora percebia que Helena via o que ele se recusava a admitir. Estava se desintegrando por dentro, tijolo por tijolo. O copo de uísque tremeu em sua mão. Outro ataque de pânico se aproximava, mais intenso que o anterior. André tentou aplicar as técnicas que aprendera com o psicólogo anos atrás, mas a ansiedade era mais forte que sua vontade. De repente, o copo escorregou de seus dedos e se estilhaçou no chão de madeira. O barulho ecoou pela biblioteca como um grito de socorro. André se curvou sobre a mesa, lutando para respirar. O mundo ao seu redor se tornava pequeno e claustrofóbico. Sentia-se como se estivesse morrendo, embora soubesse racionalmente que era apenas pânico. Do lado de fora da biblioteca, Bruna ouviu o som do vidro se quebrando. Ela parou de dobrar a roupa de cama e escutou atentamente. Silêncio. Depois um ruído abafado, como se alguém estivesse em dificuldades. Bruna hesitou. André sempre deixara claro que não gostava de ser perturbado em sua biblioteca, mas algo na atmosfera da casa parecia diferente, carregado de uma tensão que ela podia sentir fisicamente. Ela bateu levemente na porta. Nenhuma resposta. O instinto maternal que carregava desde sempre a impeliu para a frente. Senhor André, está tudo bem? Silêncio. Bruna girou a maçaneta lentamente. A porta estava trancada, mas ela sabia onde André guardava a chave reserva. Em 30 segundos, estava dentro da biblioteca. O que viu a deixou paralisada por um momento. André Luiz, o homem que sempre parecera invencível, estava curvado sobre a mesa como uma criança perdida, respirando irregularmente entre cacos de vidro espalhados pelo chão. Bruna não pensou duas vezes. Aproximou-se dele com cuidado, sua voz assumindo um tom maternal e firme que ele nunca havia escutado. Senhor André, olhe para mim. Ele levantou os olhos, e Bruna viu algo que a chocou. Medo puro. Não o medo calculado dos negócios, mas o terror primitivo de quem está perdido em si mesmo. Respire comigo, disse ela, sem saber exatamente de onde vinha tanta segurança. Inspire devagar, segure. Expire devagar.
André tentou seguir as instruções, mas o pânico ainda dominava seus pulmões. Foque nos meus olhos, continuou Bruna, ajoelhando-se ao lado da cadeira dele. O medo não é real. É só sua mente pregando uma peça. Você está seguro aqui. Gradualmente, a respiração de André começou a se regularizar. Bruna manteve o contato visual, sua presença serena funcionando como uma âncora em meio à tempestade emocional dele. Agora vou contar até 10, e a cada número você vai relaxar um músculo, disse ela, sua voz suave, mas determinada. 1. Relaxe os ombros. 2. Solte a mandíbula. Quando chegou ao 10, André estava respirando quase normalmente. O ataque de pânico recuara como uma onda devastadora que retorna ao mar. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos. André olhava para Bruna, como se a visse pela primeira vez. Ali estava uma mulher que ele havia ignorado por um ano inteiro, e ela acabara de fazer algo que ninguém mais conseguira: trazê-lo de volta do abismo. Como você sabia? Perguntou ele, a voz ainda fraca. Minha irmã tinha ataques de pânico na adolescência, explicou Bruna, começando a recolher os cacos de vidro. Aprendi algumas técnicas para ajudá-la. André observou os movimentos delicados dela, a maneira cuidadosa como evitava os fragmentos menores, a preocupação genuína em seus gestos. Pela primeira vez em anos, alguém havia cuidado dele sem esperar nada em troca. Bruna, começou ele, mas não encontrou palavras adequadas. Você não precisa falar sobre isso se não quiser, disse ela, jogando os cacos em uma lixeira. Mas talvez seja bom não ficar sozinho esta noite. Ela estava certa. A ideia de passar mais uma noite sozinho com seus demônios internos o apavorava quase tanto quanto o próprio pânico. Você poderia ficar para jantar? Perguntou ele, surpreso com sua própria vulnerabilidade. Bruna sorriu, pela primeira vez desde que entrara na biblioteca. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Claro, Sr. André. Vou preparar algo leve. Quando ela saiu, André permaneceu na biblioteca, processando o que havia acontecido. Em 15 minutos, Bruna fez mais por ele do que anos de terapia e medicamentos. Não apenas o acalmou, mas fez algo ainda mais importante: mostrar que ele não estava sozinho. Pela primeira vez em 7 anos, André Luiz começou a perceber que talvez existisse vida além da solidão que havia construído ao seu redor. E essa descoberta, ao mesmo tempo libertadora e aterrorizante, marcaria o início de uma transformação que mudaria para sempre o curso de sua existência. Os dias seguintes ao episódio na biblioteca trouxeram uma mudança sutil, mas perceptível, na rotina da mansão. André não conseguia tirar da mente a imagem de Bruna ajoelhada ao seu lado, trazendo-o de volta do abismo com uma serenidade que ele jamais havia presenciado. Na manhã seguinte, ele desceu para o café da manhã com uma curiosidade inédita. Pela primeira vez em um ano, reparou nos detalhes: como Bruna cortava as frutas em fatias perfeitas, como o café tinha sempre a temperatura ideal, como ela antecipava suas necessidades sem ser invasiva. Bom dia, Sr. André, disse ela, servindo o café como sempre fazia. Bom dia, Bruna, respondeu ele, desta vez olhando diretamente para ela. Como dormiu? A pergunta a pegou desprevenida. Em 12 meses de trabalho, ele nunca demonstrou interesse por seu bem-estar pessoal. Bem, obrigada, respondeu ela, um leve rubor tingindo suas bochechas. E o senhor? Conseguiu descansar? André assentiu, percebendo como a voz dela tinha um tom reconfortante. Não era apenas educada, havia genuína preocupação em suas palavras. Bruna, sobre ontem à noite, começou ele hesitante. Obrigado. Você não tinha obrigação de ajudar, mas fez isso mesmo assim. Todos precisamos de ajuda às vezes, disse ela simplesmente, recolhendo os pratos. Não há nada de errado nisso. André observou os movimentos dela. Elegantes apesar da simplicidade, eficientes sem serem mecânicos. Como nunca havia reparado nessa graça natural. No escritório, André se pegou distraído durante as reuniões. Paula notou sua falta de foco e fez comentários sutis sobre sua aparência mais relaxada, mas ele mal registrou as insinuações.
À tarde, recebeu uma ligação dos investidores japoneses. Como esperado, declinaram da proposta, citando instabilidade no mercado. André desligou sem a frustração habitual. Estranhamente, o fracasso não o destruiu como teria feito uma semana antes. Quando chegou em casa, encontrou Bruna organizando flores no hall de entrada. Ela havia trocado os lírios brancos, que sempre considerava fúnebres, por girassóis vibrantes. Uma mudança? Perguntou ele, parando para observar o arranjo. Pensei que talvez o senhor gostasse de algo mais alegre, disse ela, ajustando os últimos caules. Mas se preferir as outras flores... Não, interrompeu ele rapidamente. Estão perfeitas. Trazem vida ao ambiente. Bruna sorriu, e André sentiu algo estranho no peito. Quando foi a última vez que um sorriso genuíno o havia afetado daquela forma? Durante o jantar, André quebrou mais uma tradição. Em vez de comer em silêncio, começou uma conversa. Há quanto tempo você trabalha com casas? Perguntou. Bruna hesitou, claramente surpresa com o interesse. Desde os 18 anos. Minha mãe trabalhava em uma casa de família e eu a ajudava nas férias escolares. Quando ela ficou doente, assumi o trabalho para pagar o tratamento. E sua mãe, como está agora? O rosto de Bruna se entristeceu levemente. Ela faleceu há 3 anos, mas consegui dar a ela os melhores cuidados possíveis nos últimos meses. André sentiu um aperto no peito. Ali estava uma mulher que havia sacrificado sua juventude para cuidar da mãe, que trabalhava com dignidade em empregos que outros considerariam menores, e ele a havia ignorado completamente. Sinto muito, disse ele, e pela primeira vez em anos a expressão não soou automática. Obrigada, respondeu Bruna, tocando brevemente a mão dele sobre a mesa antes de se dar conta do gesto íntimo. O toque durou apenas segundos, mas deixou uma marca invisível na pele de André. Quando foi a última vez que alguém o havia tocado com carinho genuíno? Nos dias seguintes, as conversas durante as refeições se tornaram um hábito. André descobriu que Bruna lia vorazmente os livros que ele comprava por impulso e nunca abria. Ela tinha opiniões inteligentes sobre literatura, política e vida. Mais que isso, ela o escutava de verdade quando ele falava. Você já pensou em fazer faculdade? Perguntou ele certa noite, depois que ela havia feito uma análise brilhante sobre um romance de Machado de Assis. Pensei sim, respondeu ela lavando os pratos do jantar, mas a vida teve outros planos, e honestamente, aprendo muito lendo sozinha. Isso é verdade, concordou André, secando um prato sem perceber que havia se levantado para ajudá-la. Você tem uma perspectiva única sobre as coisas. Eles trabalharam em silêncio confortável, lado a lado na cozinha. André não conseguia se lembrar da última vez que havia feito algo tão simples e doméstico. Helena sempre insistira para que ele ajudasse nas tarefas de casa, mas ele sempre arrumava desculpas relacionadas ao trabalho. Senhor André, disse Bruna suavemente quando terminaram. Posso fazer uma pergunta pessoal? Ele assentiu, curioso. Sabe o que aconteceu ontem na reunião? Você chegou em casa muito perturbado. André hesitou. Durante anos havia mantido suas vulnerabilidades trancadas, mas algo na maneira como Bruna perguntava, genuína preocupação sem curiosidade mórbida, o fez baixar a guarda. Tive um ataque de pânico durante a apresentação, admitiu. Não consegui me controlar e acabei perdendo um investimento importante. E isso o faz se sentir um fracasso? Perguntou ela, sem julgamento na voz. Exatamente, suspirou ele. Construí minha vida toda em torno do controle, da perfeição. Quando isso desmorona, você se sente perdido, completou Bruna. Conheço esse sentimento. André a olhou intrigado. Quando minha mãe ficou doente, eu me sentia responsável por controlar tudo. Os médicos, os remédios, a esperança dela, explicou Bruna. Até perceber que algumas coisas simplesmente não estão em nossas mãos e que está tudo bem não ser forte o tempo todo. Pela segunda vez em uma semana, André se viu profundamente tocado pela sabedoria dela. Bruna não apenas compreendia sua luta, havia enfrentado algo similar
e saíra mais forte do outro lado. Como você consegue manter essa serenidade? Perguntou ele. Aprendi que a vida é muito mais do que nossos medos, disse ela, olhando diretamente nos olhos dele. Que às vezes as coisas mais bonitas acontecem quando paramos de tentar controlar tudo. Naquela noite, André subiu para seu quarto com uma sensação estranha no peito. Não era apenas gratidão pelo que Bruna havia feito por ele. Era algo mais profundo, mais perturbador. Estava começando a admirá-la, não apenas como funcionária, mas como mulher. No espelho do banheiro, estudou seu próprio reflexo. Quando havia parado de se ver como homem e começado a se ver apenas como uma máquina de trabalho, Helena sempre reclamava que ele havia se perdido nos negócios. Talvez ela estivesse certa. Na manhã seguinte, André tomou uma decisão que o surpreendeu. Em vez de ir direto para o escritório, passou pelo jardim onde Bruna cuidava das plantas. Bom dia, disse ele, observando como ela podava as roseiras com cuidado. Posso ajudar? Bruna levantou os olhos genuinamente surpresa. O senhor quer ajudar no jardim? Por que não? Disse ele, tirando o paletó. Você faz parecer relaxante. Durante a hora seguinte, André aprendeu a diferença entre podar e destruir. Descobriu que sujar as mãos tinha algo de terapêutico e se pegou rindo das instruções pacientes de Bruna quando ele quase matou um canteiro inteiro de violetas. Você tem jeito, mentiu Bruna diplomaticamente, salvando as flores restantes. Tenho jeito para destruir, riu André, uma gargalhada genuína que ecoou pelo jardim. O som fez Bruna parar e olhar para ele. Havia quanto tempo ele não ria assim? O riso transformava completamente seu rosto, revelando o homem que existia por trás da máscara empresarial. Fica bem em você, disse ela sem pensar, depois corando ao perceber a intimidade do comentário. André parou de rir, mas o sorriso permaneceu. O quê? A felicidade, respondeu ela, voltando a atenção para as flores. Fica bem no senhor. Eles trabalharam em silêncio por mais alguns minutos, mas algo havia mudado no ar entre eles. Uma consciência mútua, uma tensão sutil que nenhum dos dois sabia como nomear. Quando André finalmente partiu para o escritório, Bruna permaneceu no jardim, processando o que havia acontecido. Em 6 dias, o homem que ela considerava distante e inacessível havia se tornado humano. Mais que isso, havia se tornado interessante. E isso a assustava. No escritório, Paula notou imediatamente a mudança no comportamento de André. Você parece diferente, comentou ela, entregando a agenda do dia. Mais relaxado. Talvez eu esteja, respondeu ele, folheando os compromissos sem atenção habitual. Alguma novidade em casa? Perguntou Paula, tentando soar casual. André levantou os olhos, percebendo algo na entonação dela que não conseguiu identificar. Por que pergunta? Curiosidade feminina, sorriu ela forçadamente. Você parece um homem que descobriu algo interessante. André não respondeu, mas Paula havia tocado em algo verdadeiro. Ele havia descoberto algo interessante, ou melhor, alguém. E pela primeira vez em 7 anos, André Luiz começou a se perguntar se havia espaço em sua vida para algo além do trabalho e da solidão. A resposta o assustava tanto quanto o excitava. 2 semanas haviam se passado desde o episódio na biblioteca e a rotina da mansão havia adquirido uma nova dinâmica. André encontrava desculpas para prolongar as conversas matinais. Bruna preparava pratos que sabia serem os favoritos dele e ambos navegavam pelo território inexplorado de uma intimidade crescente. Naquela manhã de sexta-feira, André desceu mais cedo do que o habitual e encontrou Bruna na varanda dos fundos, bebendo café enquanto observava o nascer do sol. Ela usava um vestido simples de algodão azul que realçava seus olhos, e o cabelo solto dançava levemente na brisa matinal. Posso me juntar a você? Perguntou ele, carregando sua própria xícara. Claro, respondeu ela, fazendo espaço na pequena mesa de ferro. Eles ficaram em silêncio confortável por alguns minutos, observando como a luz dourada transformava o jardim que haviam cuidado juntos.
Sabe, disse André eventualmente. Não me lembro da última vez que parei para ver o amanhecer. É a minha parte favorita do dia, confessou Bruna. Tudo parece possível quando o mundo está apenas acordando. André a estudou discretamente. Havia uma qualidade etérea em Bruna nas primeiras horas da manhã, como se ela pertencesse mais à luz suave do que ao mundo prático e complicado que ele conhecia. Bruna, começou ele hesitante, posso fazer uma pergunta indiscreta? Ela assentiu, curiosa. Você nunca se casou? Nunca teve alguém especial? Um sorriso melancólico cruzou o rosto dela. Houve alguém, sim, há alguns anos, mas ele não conseguia entender por que eu dedicava tanto tempo cuidando da minha mãe. Dizia que eu precisava escolher entre ele e ela. E você escolheu sua mãe. Escolhi o amor verdadeiro, corrigiu ela suavemente. E descobri que ele não era isso. André sentiu uma pontada de algo que não conseguiu identificar. Ciúme? Admiração? Ambos? Ele era um idiota, disse surpreendendo a si, mesmo com a veemência. Bruna riu, um som cristalino que fez o coração de André acelerar. Talvez. Mas me ensinou uma lição valiosa. Nunca abrir mão de quem você é por alguém que não consegue ver seu valor. As palavras atingiram André como um soco no estômago. Quantas vezes ele havia pedido para Helena abrir mão de seus sonhos pelos negócios dele? Quantas vezes havia escolhido o trabalho em vez dela? E você? Perguntou Bruna gentilmente. Sua esposa. Vocês eram felizes? André demorou para responder, organizando pensamentos que havia evitado por anos. No começo, sim. Helena era luminosa como você, mas eu me perdi no trabalho, na ambição. Quando ela mais precisava de mim, eu estava construindo um império que pensava que a impressionaria. E ela não se impressionou? Ela me disse, pouco antes de... André parou, a voz falhando. Disse que havia se casado com um homem, mas estava vivendo com um estranho. Bruna estendeu a mão instintivamente, cobrindo a dele sobre a mesa. O toque era suave, mas André sentiu como se uma corrente elétrica tivesse percorrido seu braço. Você não é um estranho, disse, ela firmemente. Talvez tenha se escondido por um tempo, mas você ainda está aqui. Eu vejo você. Os olhos de André encontraram os dela. E por um momento o mundo parou. Ali estava uma mulher que realmente o via. Não sua conta bancária, não seu sucesso, não sua fachada de controle. Ela via o homem por trás de tudo isso. O momento foi interrompido pelo toque do telefone de André. Paula. Ele hesitou antes de atender. André, desculpe incomodar tão cedo, disse a voz de Paula, ligeiramente mais aguda do que o normal. Mas temos uma emergência. O contrato com a mineradora foi questionado. Precisamos de você aqui imediatamente. André suspirou, olhando para Bruna, que já estava se levantando para dar-lhe privacidade. Estarei aí em 1 hora, disse ele desligando. Problemas? Perguntou Bruna. Sempre, respondeu ele. Mas desta vez, sem a amargura habitual. Mas você sabe o que é estranho? Não estou entrando em pânico. Talvez seja porque sei que você estará aqui quando eu voltar. As palavras saíram antes que ele pudesse censurá-las. Bruna corou, mas não desviou o olhar. Sempre estarei, disse ela simplesmente. No escritório, André lidou com a crise com uma calma que surpreendeu até mesmo Paula. O problema foi resolvido em 3 horas, quando normalmente teria consumido seu dia inteiro. Você está diferente, observou Paula durante o almoço, mas centrado. Talvez eu esteja aprendendo a não deixar o trabalho me controlar, respondeu André assinando alguns documentos. E o que provocou essa mudança? Insistiu ela sentando-se na cadeira em frente à mesa dele. André levantou os olhos, notando algo na postura de Paula que não havia percebido antes. Ela estava se inclinando para a frente, mais do que o necessário. Seu perfume era mais intenso, e havia uma qualidade predatória em sua atenção. Apenas uma nova perspectiva, disse ele cautelosamente. Paula se levantou e caminhou até a janela. Depois se virou para encará-lo. André, trabalhamos juntos há 5 anos. Você me conhece, confia em mim. Talvez seja a hora de explorarmos outras possibilidades.
A sugestão pairou no ar como fumaça. André sentiu um desconforto crescente. Paula, você é uma profissional excepcional, mas... Mas o quê? Interrompeu ela, aproximando-se da mesa. Somos adultos, André. Bem-sucedidos, compatíveis. Faz sentido. Não para mim, disse ele firmemente. Nossa relação é profissional, Paula. Sempre foi e sempre será. A expressão de Paula endureceu por uma fração de segundo antes de retornar ao sorriso profissional. Claro. Peço desculpas se interpretei mal os sinais. Mas André percebeu que ela não estava realmente se desculpando. Havia algo calculado em sua retirada, como um general reorganizando as tropas. Quando chegou em casa naquela noite, André encontrou Bruna no jardim, regando as plantas no crepúsculo. A cena tinha uma qualidade quase pictórica. A luz dourada do fim da tarde, o vestido dela esvoaçando levemente, a concentração serena em seu rosto. Como foi o dia de trabalho? Perguntou ela, não interrompendo sua tarefa. Produtivo, disse ele, tirando o paletó e arregaçando as mangas. Posso ajudar? Sempre, sorriu ela, passando-lhe uma segunda mangueira. Eles trabalharam em silêncio companeiro, mas André sentia a tensão crescente entre eles. Cada toque, acidental, cada sorriso compartilhado, cada momento de compreensão mútua, construía algo que nenhum dos dois sabia como nomear. Bruna, disse ele eventualmente parando de regar. Posso confessar algo? Ela se virou para encará-lo, water still running from the mangueira que segurava. Claro. Nos últimos dias tenho esperado mais pelo momento de chegar em casa do que por qualquer reunião de negócios. E isso me assusta. Bruna fechou a torneira da mangueira lentamente, sem tirar os olhos dele. Por que o assusta? Porque faz 7 anos que não sinto... Isso, admitiu ele. E você trabalha para mim, é complicado. É, concordou ela, mas não recuou. Muito complicado. Eles estavam próximos agora. Próximos o suficiente para que André pudesse ver as pequenas gotas de água que haviam respingado no rosto dela. Próximos o suficiente para sentir o perfume suave de jasmim que ela usava. Bruna. Não, disse ela suavemente, colocando a mão no peito dele. Não diga nada ainda. Não até termos certeza do que queremos dizer. Mas, mesmo dizendo isso, ela não tirou a mão. E André não se afastou. O momento foi quebrado pelo som do telefone tocando dentro de casa. André o ignorou, mas Bruna recuou instintivamente. Deve ser importante, disse ela, voltando a atenção para as plantas. André relutantemente atendeu o telefone. Era Paula novamente. André, desculpe incomodar em casa, mas esqueci de mencionar. O jantar de premiação da Associação Empresarial é na próxima semana. Você confirmou presença há 2 meses. Devo preparar seu smoking? Ah, sim, o jantar, disse André, observando Bruna através da janela. Uma ideia começou a se formar em sua mente. Paula, na verdade, cancele minha presença. Tenho outros planos. Outros planos? A voz de Paula subiu 1 oitava. André, esse é o evento do ano. Todos os principais empresários estarão lá. Então eles sobreviverão sem mim, disse André, já desligando. Mas quando voltou ao jardim, Bruna havia desaparecido. Ele a encontrou na cozinha, preparando o jantar com movimentos um pouco mais bruscos do que o habitual. Tudo bem? Perguntou ele. Claro, respondeu ela sem olhar para ele. Por que não estaria? André percebeu a mudança em seu tom, mas não conseguiu identificar a causa. Bruna, se é sobre o que aconteceu lá fora... Não aconteceu nada lá fora, disse ela rapidamente. E é melhor assim. André sentiu uma frustração crescente. Momentos antes, eles haviam compartilhado algo real, algo significativo. Agora ela erguia muros novamente. Por que está fugindo? Perguntou ele diretamente. Bruna parou de cortar legumes e se virou para encará-lo. Porque sei qual é o meu lugar, disse ela, a voz firme, mas triste. Eu sou sua funcionária. André, isso não pode acabar bem para nenhum de nós. André sentiu raiva, não dela, mas da situação que os colocava em lados opostos de uma linha invisível. E se eu não me importasse com isso? Perguntou ele.
Mas eu me importo, respondeu ela, voltando a cortar os legumes. Já fui a mulher que acreditou em contos de fada. Não posso ser essa pessoa novamente. Naquela noite, durante o jantar, eles comeram em um silêncio tenso, que contrastava fortemente com a intimidade crescente dos últimos dias. André queria quebrar as barreiras que Bruna havia erguido, mas respeitava sua necessidade de proteção. Quando se retirou para a biblioteca, ele se pegou olhando para o local onde o copo havia se quebrado 2 semanas antes. Tudo havia começado. Ali, sua vulnerabilidade, a gentileza dela, a descoberta de que não estava tão sozinho quanto pensava. Agora, ele se sentia novamente sozinho, mas de uma forma diferente. Não era mais a solidão vazia do homem que havia desistido de sentir. Era a solidão aguda de quem havia encontrado algo precioso e não sabia como alcançá-lo. No andar de cima, Bruna se preparava para dormir, lutando contra a voz em sua cabeça que sussurrava que talvez, desta vez, o conto de fadas pudesse ter um final diferente. Mas ela havia aprendido da maneira mais difícil que homens poderosos não escolhem mulheres como ela para finais felizes. Eles as escolhem para capítulos temporários, histórias paralelas que terminam quando a realidade bate à porta. E ela não sobreviveria a mais uma história assim. Ambos dormiram mal naquela noite, cada um lutando contra sentimentos que cresciam mais fortes a cada dia, independentemente das barreiras práticas que os separavam. O amor, afinal, nunca foi conhecido por respeitar fronteiras. Os 3 dias seguintes passaram em uma dança delicada de aproximação e recuo. André respeitava o espaço que Bruna havia criado, mas não conseguia esconder completamente como seus olhos a seguiam quando ela se movia pela casa. Bruna, por sua vez, mantinha a cortesia profissional, mas André percebeu como ela demorava alguns segundos a mais ao servir seu café, como seus dedos às vezes roçavam os dele quando passava algum documento. Na terça-feira pela manhã, André tomou uma decisão. Desceu para o café da manhã carregando uma pequena caixa embrulhada em papel dourado. Bruna estava arrumando flores frescas no aparador da sala de jantar, margaridas brancas que trouxeram uma leveza primaveril ao ambiente. Bom dia, disse ele, colocando a caixa ao lado do prato dela. Bruna olhou para o embrulho com surpresa e um toque de apreensão. Senhor André, eu não posso aceitar presentes. É apenas um livro, interrompeu ele gentilmente. Vi numa livraria ontem e pensei em você. Com hesitação, Bruna desfez o embrulho. Era uma primeira edição de Dom Casmurro, o livro sobre o qual haviam conversado na semana anterior. Ela passou os dedos pela capa com reverência. É uma primeira edição, sussurrou impressionada. Deve ter custado uma fortuna. O importante não é o que custou, mas o que significa, disse André sentando-se para o café. Você disse que nunca havia lido o original, apenas adaptações. Pensei que merecesse a experiência completa. Bruna abraçou o livro contra o peito, tocada pela atenção ao detalhe. Ninguém jamais havia se lembrado de suas preferências literárias, muito menos agido com base nelas. Obrigada, disse ela, e André percebeu que havia lágrimas em seus olhos. Isso significa muito para mim. Bruna, começou ele, aproveitando o momento de abertura emocional. Você disse outro dia que sabe qual é seu lugar. Mas e se eu disser que não concordo com essa definição? Ela o olhou cautelosamente. O que quer dizer? André respirou fundo, sabendo que estava prestes a cruzar uma linha da qual não haveria volta. O jantar da Associação Empresarial é amanhã à noite. É um evento importante, com todos os principais empresários da cidade. Eu gostaria que você fosse comigo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Bruna piscou várias vezes, como se não tivesse certeza de ter ouvido corretamente. Como sua funcionária? Perguntou ela hesitante. Como minha acompanhante, disse ele firmemente. Como a mulher que gostaria que estivesse ao meu lado. Bruna se levantou abruptamente, caminhando até a janela. André podia ver a tensão em seus ombros, o conflito interno que ela enfrentava. André, você não entende o que está pedindo, disse ela sem se virar. Essas pessoas, elas vão saber que eu trabalho para você. Vão julgar, vão falar. E isso importa? Perguntou ele, levantando-se e se aproximando. Para mim, sim,
respondeu ela, finalmente se virando para encará-lo. Eu tenho orgulho, André. Não quero ser vista como a empregada que se aproveitou do patrão vulnerável. As palavras o atingiram como uma bofetada. É isso que você pensa? Que está se aproveitando de mim? Não sei o que pensar, admitiu ela, a voz quebrando levemente. Só sei que isso é perigoso. Para nós dois. André deu mais um passo em direção a ela, parando apenas quando estavam próximos o suficiente para que ele pudesse ver as pequenas manchas douradas em seus olhos castanhos. Bruna, o que aconteceu entre nós não tem nada a ver com patrão e empregada. Tem a ver com duas pessoas que se encontraram no momento em que mais precisavam uma da outra. Mas não muda o fato de que você é você e eu sou eu, sussurrou ela. E quem somos nós exatamente? Desafiou ele. Porque quando você me ajudou naquela noite, quando conversamos sobre livros, quando trabalhamos juntos no jardim, eu não vi um patrão e uma empregada. Vi um homem e uma mulher que se entendiam de uma forma que eu não sentia há anos. Bruna fechou os olhos lutando contra as palavras que queriam sair. André, vá comigo, pediu ele suavemente. Não como minha funcionária, não para impressionar ninguém. Vá porque eu quero que você esteja lá. Porque a ideia de enfrentar mais uma noite de conversas vazias e sorrisos falsos, sem você me deixa nauseado. Quando ela abriu os olhos, André viu que as lágrimas haviam caído. E depois? Perguntou ela. O que acontece depois da Cinderela voltar para casa? Talvez, disse ele tocando gentilmente o rosto dela. Nós descobrimos que os contos de fadas às vezes acontecem, mas de formas que nunca esperamos. Bruna permaneceu em silêncio por um longo momento, estudando o rosto dele como se tentasse encontrar sinais de falsidade. Eu não tenho roupa para esse tipo de evento, disse ela finalmente. André sorriu, percebendo que isso não era um não. Isso tem solução, disse ele tirando um cartão presente de uma loja do bolso. Quero que vá à Boutique Martina no shopping. Compre o que quiser, o que a faça se sentir bonita e confiante. Bruna olhou para o cartão como se fosse uma cobra venenosa. André, eu não posso aceitar isso. Não está aceitando, disse ele. Está me fazendo um favor, porque ter você ao meu lado é o presente que você estará me dando. Relutantemente, Bruna pegou o cartão. Uma condição, disse ela. Se eu for, e isso se tornar desconfortável para qualquer um de nós, eu vou embora. Sem drama, sem explicações. Acordado, disse André estendendo a mão. Quando ela a apertou, ambos sentiram a corrente elétrica familiar, mas desta vez nenhum dos dois se afastou imediatamente. No escritório, André passou o dia em um estado de antecipação nervosa que não sentia desde a adolescência. Paula notou sua distração. Você parece animado com alguma coisa, comentou ela durante a tarde, entregando alguns contratos para assinatura. O jantar de amanhã, disse ele sem pensar. Ah, sim. Você mudou de ideia sobre ir? Perguntou ela. E André detectou algo esperançoso em sua voz. Mudei. Vou levar uma acompanhante. A caneta de Paula parou no meio de uma anotação. Uma acompanhante? Repetiu ela tentando soar casual. Alguém que eu conheço? André hesitou. Parte dele queria proteger Bruna da curiosidade predatória que viu nos olhos de Paula. Mas outra parte sabia que tentar esconder apenas criaria mais problemas. Bruna, disse ele simplesmente. Bruna? Paula piscou várias vezes. Trata-se funcionária doméstica? Bruna, repetiu André firmemente, não gostando do tom com que Paula havia dito funcionária doméstica. Paula ficou em silêncio por um momento, processando a informação. Quando falou novamente, sua voz estava cuidadosamente controlada. André, você tem certeza de que isso é sábio? As pessoas vão falar... Deixe que falem, disse, ele assinando os contratos com mais força do que o necessário. Mas sua reputação profissional... Minha reputação profissional, interrompeu André levantando os olhos para encontrar os dela. Não depende de com quem eu escolho jantar. Paula forçou um sorriso. Claro, eu só me preocupo com você. Mas André percebeu que não era preocupação o que via em seus olhos. Era algo muito mais escuro.
Enquanto isso, Bruna estava na boutique Martina, sentindo-se completamente deslocada entre roupas que custavam mais do que seu salário de meses. A vendedora, uma mulher, loira de meia-idade com um sorriso plastificado, a avaliou de cima a baixo com óbvio desprezo. "Posso ajudá-la?" perguntou o tom sugerindo claramente que duvidava que Bruna pudesse pagar por qualquer coisa na loja. "Preciso de um vestido para um evento formal", disse Bruna, tentando soar confiante. "Eventos formais têm diferentes níveis", disse a vendedora condescendente. "Talvez seria melhor se você me dissesse seu orçamento primeiro." Bruna sentiu o rosto esquentar de humilhação, mas respirou fundo e estendeu o cartão presente de André. "Não tenho um orçamento específico", disse ela, observando a expressão da vendedora mudar drasticamente ao ver o valor do cartão presente. "Oh, senhorita... Perdão, não peguei seu nome. Bruna." "Senhorita Bruna? Que tipo de evento é?" A vendedora agora era toda sorrisos e eficiência. "O jantar da associação empresarial." Os olhos da vendedora se arregalaram. "Aquele é o evento do ano. Vamos encontrar algo perfeito para você." Nas 2 horas seguintes, Bruna provou mais roupas do que havia usado em toda a sua vida. Vestidos de todos os estilos, cores e tecidos. Mas foi quando experimentou um vestido preto de seda, elegante, mas não ostensivo, que soube ter encontrado o certo. O vestido realçava sua figura sem ser vulgar. A cor fazia seus olhos brilharem, e quando se olhou no espelho, pela primeira vez se viu como alguém que poderia pertencer ao mundo de André. "Perfeito", suspirou a vendedora. "Vamos precisar de sapatos, uma bolsa e talvez alguns acessórios." Quando Bruna saiu da loja, 2 horas e uma pequena fortuna depois, carregava não apenas um vestido, mas uma nova versão de si mesma. Uma versão que a assustava tanto quanto a excitava. De volta à mansão, ela subiu para seu quarto com as compras, mas não conseguiu resistir a experimentar tudo novamente. Diante do espelho de corpo inteiro, viu uma mulher que mal reconhecia. Elegante, sofisticada, bonita. "Talvez", sussurrou para seu reflexo, "eu possa fazer isso." Uma batida suave na porta a tirou de seus pensamentos. "Bruna", era a voz de André. "Posso falar com você por um momento?" Ela abriu a porta, ainda usando o vestido. André parou no meio da frase que estava preparando, os olhos se arregalando. "Você está deslumbrante", conseguiu dizer finalmente. Bruna corou, mas não desviou o olhar. "Você acha que vai servir?" "Vai mais do que servir", disse ele, a voz ligeiramente rouca. "Vai parar o trânsito." Eles ficaram parados na porta do quarto dela, a tensão sexual palpável entre eles. André teve que se forçar a recuar. "Eu vim dizer que o motorista passará às 7 amanhã", gaguejou ele. "Estarei pronta", prometeu ela. Quando André se afastou pelo corredor, Bruna fechou a porta e se apoiou contra ela, o coração batendo descompassadamente. Amanhã à noite, ela entraria em um mundo que nunca havia imaginado pertencer, e pela primeira vez em anos, permitiu-se acreditar que talvez merecesse estar lá. Naquela noite, ambos dormiram pouco, cada um lutando contra uma mistura de antecipação e terror, pelo que o dia seguinte poderia trazer. Porque ambos sabiam que depois de amanhã nada mais seria igual entre eles. O dia do evento amanheceu com uma chuva fina, que deixou o ar carregado de expectativa. Bruna acordou antes do alarme, o estômago revirando de nervosismo. Passou o dia tentando se manter ocupada com as tarefas domésticas, mas sua mente estava constantemente voltada para a noite que se aproximava. André, por sua vez, estava incomumente distraído no escritório. Paula notou sua ansiedade e aproveitou cada oportunidade para fazer comentários sutis sobre o evento. "Você tem certeza de que não quer repensar essa decisão?" perguntou ela pela 3ª vez naquele dia, organizando desnecessariamente os papéis na mesa dele. "Ainda há tempo para ir sozinho." "Paula", disse André firmemente, levantando os olhos dos relatórios, "minha decisão está tomada, e sugiro que você se concentre no trabalho." A frieza em sua voz fez Paula recuar, mas André viu um brilho perigoso em seus olhos antes dela se recompor. Às 5 da tarde,
André chegou em casa mais cedo do que o habitual. Encontrou Bruna na cozinha, preparando um lanche leve para ele. Achei que você deveria comer algo antes do evento, disse ela, evitando seu olhar. O jantar só será servido às 9. Obrigado, disse ele, notando como suas mãos tremiam levemente. Bruna, você está bem? Apenas nervosa, admitiu ela. Não sei se estou preparada para isso. André se aproximou dela, cobrindo suas mãos com as dele. Escute-me, disse ele suavemente. Você é inteligente, bonita e tem mais classe no dedo mindinho do que a maioria das pessoas que estarão lá hoje. Não deixe ninguém fazê-la sentir-se inferior. Bruna assentiu, mas André percebia que ela ainda estava lutando contra os próprios medos. Há mais uma coisa, disse ele, tirando uma pequena caixa de veludo do bolso. Os olhos de Bruna se arregalaram. André, eu disse que não posso aceitar presentes caros. Este não é um presente, interrompeu. Ele abrindo a caixa para revelar um colar de pérolas delicado e elegante. Era da minha mãe. Ela sempre dizia que as pérolas dão força e proteção a quem as usa. Bruna olhou para o colar com reverência. Era claramente uma peça de família, com valor sentimental inestimável. Eu não posso usar isso, sussurrou. E se acontecer alguma coisa? E se eu o perder? Você não vai perder, disse André, tirando o colar da caixa. E eu quero que você o use. Minha mãe teria gostado de você. Com mãos trêmulas, Bruna se virou para que ele pudesse colocar o colar. Quando os dedos dele roçaram a nuca dela, ambos sentiram a corrente elétrica familiar. Perfeito, murmurou André, observando como as pérolas realçavam a elegância natural dela. Às 6:30, Bruna subiu para se arrumar. Tomou um banho longo tentando se acalmar. Quando começou a se vestir, cada peça de roupa parecia transformá-la um pouco mais. O vestido azul marinho caía perfeitamente, os sapatos de salto não, muito alto a faziam sentir-se elegante sem desconforto. E quando colocou o colar de pérolas, viu no espelho uma mulher que poderia pertencer a qualquer lugar. Maquiou-se com cuidado, não muito, apenas o suficiente para realçar suas características naturais. Prendeu o cabelo em um coque baixo e elegante, deixando alguns fios soltos para emoldurar o rosto. Quando finalmente desceu as escadas às 7 em ponto, André estava esperando no hall, impecável em seu smoking preto. Mas quando a viu, ele ficou literalmente sem fôlego. Bruna desceu os degraus lentamente, uma mão na balaustrada, consciente de que este era um momento que definiria tudo o que viria depois. André não conseguia tirar os olhos dela. Não era apenas sua beleza, embora ela estivesse deslumbrante. Era a confiança que irradiava, a graça com que se movia, a maneira como o colar de sua mãe parecia ter sido feito para ela. Você está... Começou ele quando ela chegou ao último degrau, mas as palavras falharam. Está bom? Perguntou ela, girando levemente para que ele pudesse ver o vestido completo. Você está perfeita. Conseguiu dizer finalmente. Absolutamente perfeita. O motorista buzinou discretamente do lado de fora. André ofereceu o braço a Bruna, que hesitou apenas por um momento antes de aceitá-lo. Pronta? Perguntou ele. Não, admitiu ela com um sorriso nervoso. Mas vamos mesmo assim. O hotel onde acontecia o evento era um dos mais luxuosos da cidade. Quando o carro parou na entrada, Bruna sentiu o estômago se revirar ao ver a multidão de pessoas elegantemente vestidas subindo a escadaria de mármore. Lembre-se, disse André, apertando suavemente a mão dela. Você pertence aqui tanto quanto qualquer outra pessoa. Quando saíram do carro, houve um momento de silêncio entre os outros convidados. Todas as cabeças se viraram para observar André Luiz, um dos empresários mais poderosos da cidade, com uma mulher que ninguém conhecia, mas que estava claramente em uma classe própria de elegância. Quem é ela? Bruna ouviu alguém sussurrar enquanto subiam os degraus. Nunca a vi antes, respondeu outra voz. Ela é deslumbrante. André manteve a mão firme nas costas dela, guiando-a através da multidão com a confiança de quem estava acostumado a ser o centro das atenções. Bruna manteve a cabeça erguida,
lembrando-se das palavras dele sobre pertencer ali. O salão de baile era magnífico. Lustres de cristal, mesas decoradas com arranjos florais elaborados e uma orquestra tocando música clássica suave. Bruna tentou não demonstrar como estava impressionada, mas André percebeu o brilho em seus olhos. Champanhe, ofereceu um garçom. Obrigada, disse Bruna, pegando uma taça com mãos que só tremiam ligeiramente. Imediatamente, eles foram cercados por outros empresários e suas esposas, todos curiosos para conhecer a misteriosa acompanhante de André. Ele fez as apresentações com naturalidade, sempre se referindo a ela simplesmente como Bruna, não como sua funcionária, não com explicações sobre como se conheceram. Prazer em conhecê-la, disse Marcos Tavares, dono de uma das maiores construtoras da cidade. Você trabalha em que área? Bruna sentiu o pânico começar a se instalar, mas André respondeu antes que ela pudesse falar. Bruna é uma leitora voraz e tem opiniões fascinantes sobre literatura, disse ele suavemente. Estávamos discutindo Machado de Assis ontem. Ah, uma intelectual, exclamou a esposa de Marcos. Como é refrescante. Você tem formação em letras? Sou autodidata, respondeu Bruna, encontrando sua voz. Acredito que a educação real vem da curiosidade, não necessariamente de diplomas. A resposta inteligente e a confiança com que foi dita impressionaram o grupo. André sorriu orgulhoso, vendo como Bruna se segurando sozinha. A noite progrediu melhor do que Bruna havia ousado esperar. Ela conversou sobre livros, política e arte com naturalidade, descobrindo que anos de leitura solitária a haviam preparado melhor do que qualquer curso universitário. André permanecia ao seu lado, mas deixava claro que ela não precisava dele para brilhar. Durante o jantar, eles foram sentados à mesa principal, um sinal claro do status de André na comunidade empresarial. Bruna conversou animadamente com o casal ao seu lado sobre preservação histórica, um tópico que a interessava desde a adolescência. Você é uma surpresa deliciosa, disse Helena Rodrigues, esposa de um dos sócios de André. André normalmente vem sozinho a esses eventos. Talvez ele estivesse apenas esperando pela pessoa certa, respondeu Bruna com um sorriso. Após o jantar, chegou o momento dos discursos e premiações. O presidente da associação subiu ao palco para apresentar o prêmio principal da noite, Empresário do Ano. Este ano, o prêmio vai para um homem que não apenas construiu um império empresarial, mas que mostrou liderança em momentos de crise e inovação constante, anunciou o presidente. André Luiz! A audiência explodiu em aplausos. André se levantou claramente surpreso. Ele não sabia que havia sido indicado. Bruna aplaudiu com entusiasmo, o orgulho estampado no rosto. No palco, André agradeceu brevemente, depois parou e olhou diretamente para Bruna. Há algumas semanas passei por um momento muito difícil, disse ele, sua voz carregando peso emocional. Estava à beira de um colapso pessoal e profissional. Foi então que alguém apareceu na minha vida e me mostrou que a verdadeira força não vem de construir muros, mas de ter coragem para derrubá-los. O salão ficou em silêncio total, todos percebendo que estavam testemunhando algo profundamente pessoal. Quero dedicar este prêmio a uma pessoa que me salvou quando eu mais precisava, continuou André, seus olhos nunca deixando os de Bruna. Há um anjo que me ensinou que nunca é tarde demais para começar de novo. Obrigado, Bruna. A audiência seguiu o olhar dele e viu uma mulher com lágrimas nos olhos, claramente emocionada e surpresa com a declaração pública. O aplauso que se seguiu foi diferente. Não apenas cortesia social, mas reconhecimento de algo genuíno e tocante. Quando André voltou à mesa, o ambiente ao redor deles havia mudado. As pessoas olhavam para Bruna com novo respeito e curiosidade. Ela não era mais apenas a misteriosa acompanhante. Era a mulher que havia tocado profundamente o coração de um dos homens mais poderosos da cidade. Você não precisava fazer isso, sussurrou ela quando ele se sentou. Precisava sim, respondeu ele pegando a mão dela. Você salvou minha vida, Bruna. Era hora de todos saberem. Durante o resto da noite, eles dançaram.
Primeira, dança que compartilhavam, mas se moviam juntos como se fosse natural. Bruna se sentia como se estivesse vivendo um sonho do qual não queria acordar. Obrigada, disse ela enquanto dançavam uma valsa lenta. Por quê? Por me fazer sentir como se eu valesse tudo isso. André parou de dançar por um momento, curvando-se para sussurrar em seu ouvido. Você vale mais do que tudo. Isso, Bruna, muito mais. Quando finalmente saíram do evento, pouco depois da meia-noite, Bruna sentia como se tivesse vivido uma vida inteira em uma noite. No carro, ela tirou os sapatos e suspirou de alívio. Cansada? Perguntou André. Exausta, admitiu ela. Mas foi mágico. Você foi mágica, corrigiu ele. Você conquistou a todos, especialmente a mim. Quando chegaram à mansão, André acompanhou Bruna até a porta de seu quarto. Eles ficaram parados ali, ambos conscientes de que algo fundamental havia mudado entre eles. Bruna, eu sei, disse ela suavemente. Eu sei. Por um momento, pareceu que ele se inclinaria para beijá-la, mas então recuou respeitando o espaço dela. Boa noite, disse ele. Boa noite, André. Quando ele se afastou pelo corredor, Bruna entrou em seu quarto e se apoiou contra a porta fechada. Tocou as pérolas em seu pescoço e sorriu. Pela primeira vez na vida, havia se sentido como uma princesa. E o mais incrível era que não precisara mudar quem ela era para isso acontecer. André havia visto e valorizado exatamente quem ela era. Mas em outro lugar da cidade, Paula estava em seu apartamento, assistindo às fotos do evento que já começavam a circular nas redes sociais. Fotos de André e Bruna dançando, sorrindo, claramente apaixonados. Pela primeira vez, desde que conhecia André, Paula sentiu algo que nunca havia experimentado. Verdadeiro desespero. E pessoas desesperadas, ela sabia, eram capazes de qualquer coisa. Enquanto Bruna adormecia com um sorriso no rosto e André ficava acordado planejando como confessar seus verdadeiros sentimentos, Paula começou a tramar algo que mudaria tudo. O conto de fadas estava apenas começando. Mas todo conto de fadas tem uma vilã, e Paula estava pronta para desempenhar seu papel. Os dias que se seguiram ao evento trouxeram uma mudança palpável na dinâmica entre André e Bruna. As barreiras que antes os separavam haviam desmoronado quase completamente, substituídas por uma intimidade crescente que ambos saboreavam e temiam ao mesmo tempo. Na manhã seguinte ao jantar de gala, Bruna desceu para preparar o café da manhã, ainda usando o colar de pérolas. Havia dormido com ele, incapaz de se desfazer da sensação de proteção e carinho que as palavras de André haviam trazido. André já estava na cozinha quando ela chegou. Algo inédito. Normalmente ele descia apenas quando tudo estava pronto. Bom dia, disse ele, levantando os olhos do jornal. Quando viu o colar, seu rosto se iluminou. Você manteve as pérolas? Elas me fazem sentir segura, admitiu Bruna tocando o colar inconscientemente. Espero que não se importe. Pelo contrário, disse André, levantando-se para se aproximar dela. Minha mãe sempre dizia que as pérolas deveriam ser usadas, não guardadas. Elas ganham vida quando são amadas. Havia uma intimidade nova na maneira como ele falava, uma ternura que fazia o coração de Bruna acelerar. André, começou ela hesitante, sobre ontem à noite, aquilo que você disse no palco. Cada palavra era verdade, interrompeu ele suavemente. Você me salvou, Bruna, em todos os sentidos possíveis. Eles estavam próximos agora, próximos o suficiente para que Bruna pudesse sentir o perfume da loção pós-barba dele, ver as pequenas linhas ao redor de seus olhos quando ele sorria. E agora? Perguntou ela. Para onde vamos a partir daqui? André estendeu a mão tocando gentilmente o rosto dela. Para onde você quiser ir, disse ele. Não há pressa, não há pressão. Apenas possibilidades. O momento foi interrompido pelo toque do telefone. André hesitou, claramente relutante em quebrar o momento, mas atendeu. André? Era Paula. Sua voz com uma qualidade estranha que ele não conseguiu identificar. Desculpe incomodar tão cedo, mas temos uma situação.
Os investidores alemães chegaram ontem, um dia antes do previsto. Eles querem uma reunião hoje de manhã. André suspirou olhando para Bruna com um pedido de desculpas nos olhos. Estarei aí em 1 hora, disse ele. Quando desligou, Bruna já estava se afastando, recompondo a distância profissional que haviam abandonado momentos antes. Vá, disse ela com um sorriso compreensivo. O trabalho não pode esperar. Isso pode, disse André firmemente. O que estava acontecendo aqui é muito mais importante. Estará acontecendo quando você voltar, prometeu ela, e algo na maneira como disse, fez André acreditar que ela realmente estava disposta a explorar o que havia entre eles. No escritório, André notou imediatamente que algo estava diferente em Paula. Ela estava mais tensa, seus sorrisos pareciam forçados, e havia uma qualidade predatória em sua atenção que o deixava desconfortável. Como foi ontem à noite? Perguntou ela mientras organizava os papéis para a reunião. Foi perfeito, respondeu André sem hesitação. Vi algumas fotos nas redes sociais, continuou Paula, sua voz cuidadosamente neutra. Vocês dois pareciam próximos. André levantou os olhos, detectando algo na entonação dela. Paula, se você tem algo a dizer, diga diretamente. Ela hesitou, depois se inclinou sobre a mesa dele. André, eu me preocupo com você. Essa mulher... Você realmente a conhece? Sabe quais são as intenções dela? As intenções dela? A voz de André endureceu. Paula, Bruna trabalha para mim há mais de 1 ano. Conheço seu caráter melhor do que o de muitas pessoas que considero próximas. Mas você não estava envolvido emocionalmente antes, insistiu Paula. Homens em posições vulneráveis, às vezes, interpretam mal as situações. André se levantou bruscamente, sua paciência esgotada. Esta conversa acabou, disse ele friamente, e sugiro que você mantenha suas opiniões sobre minha vida pessoal para si mesma. Paula recuou, mas André viu um brilho perigoso em seus olhos antes dela baixar a cabeça submissamente. Claro, desculpe se ultrapassei limites, mas André percebeu que ela não estava realmente se desculpando. Havia algo sendo planejado por trás daqueles olhos calculistas. A reunião com os alemães foi produtiva, mas André se pegou constantemente distraído, pensando em Bruna e no momento que haviam compartilhado pela manhã. Pela primeira vez em anos, ele queria mais estar em casa do que fechando um negócio. Quando finalmente chegou à mansão naquela tarde, encontrou Bruna no jardim, cuidando das rosas que haviam plantado juntos. Ela havia trocado o vestido formal por um sundress amarelo que a fazia parecer jovem e despreocupada. Como foi a reunião? Perguntou ela, limpando a terra das mãos. Bem-sucedida, disse ele, afrouxando a gravata. Mas tudo que eu conseguia pensar era em voltar para casa. A palavra casa carregava um peso novo quando ele a dizia olhando para ela. André, disse Bruna suavemente, aproximando-se dele. Posso ser honesta sobre algo? Ele assentiu. Estou assustada, admitiu ela. Não pelo que está acontecendo entre nós, mas pela intensidade. Nunca senti nada assim antes. André tocou o rosto dela, o polegar acariciando sua bochecha. Eu também estou assustado, confessou. Mas pelo primeiro tempo em 7 anos o medo não está me paralisando. Está me fazendo sentir vivo. Eles se inclinaram um para o outro, e desta vez nada os interrompeu. O beijo foi suave, hesitante no início, depois mais profundo conforme ambos se entregaram ao momento. Quando se separaram, ambos estavam respirando, descompassadamente. Uau! Sussurrou Bruna. Uau mesmo, concordou André, encostando a testa na dela. Naquela noite, pela primeira vez desde que Helena morrera, André não jantou sozinho em silêncio. Ele e Bruna conversaram, riram, compartilharam histórias e sonhos. Depois do jantar, sentaram-se na biblioteca, o lugar onde tudo havia começado, e Bruna leu em voz alta trechos do livro que ele havia lhe dado. Você tem uma voz linda, disse André, observando como ela se concentrava nas palavras. Minha mãe sempre dizia que eu deveria ter sido professora, respondeu Bruna. Dizia que eu tinha o dom de fazer as pessoas se interessarem por coisas que achavam entediantes. Ela estava certa, disse André. Você me fez me interessar pela vida novamente.
Nos dias seguintes, essa nova intimidade se aprofundou. André começou a trabalhar de casa algumas manhãs, apenas para passar mais tempo com Bruna. Eles cozinhavam juntos, trabalhavam no jardim lado a lado e conversavam por horas sobre tudo e nada. Paula notou a mudança imediatamente. André chegava ao escritório com um brilho nos olhos que ela não via há anos, respondia aos e-mails com eficiência, mas sem a obsessão habitual. E, o mais irritante de tudo, falava sobre Bruna com uma ternura que fazia Paula sentir náuseas. No quarto dia após o evento, Paula tomou uma decisão. Naquela tarde, enquanto André estava em uma reunião externa, ela ligou para a mansão. Residência Luiz, atendeu Bruna. Oi, Bruna. Aqui é Paula, secretária do André. Ele pediu para eu ligar e confirmar uma informação sobre o colar de pérolas que você usou no evento. Bruna franziu o sobrancelho, confusa. Que tipo de informação? Aparentemente há uma questão do seguro. O colar precisa ser avaliado para a atualização da apólice. André disse que você saberia onde ele está guardado normalmente. Claro, respondeu Bruna, ainda confusa, mas não vendo motivo para suspeitar. Ele fica no cofre do quarto principal, na gaveta da cômoda. Perfeito. André disse que passaria em casa mais tarde para resolver isso. Obrigada. Paula desligou com um sorriso venenoso. O plano estava em movimento. Naquela tarde, enquanto Bruna foi ao mercado comprar ingredientes para o jantar especial que planejava preparar para André, Paula usou a chave que havia emprestado do chaveiro de André meses atrás para entrar na mansão. Ela conhecia a casa perfeitamente. Havia estado lá várias vezes para reuniões de trabalho. Subiu diretamente para o quarto principal e localizou o cofre que Bruna havia mencionado. Estava aberto, apenas com o trinco fechado. Dentro, entre outros objetos valiosos, estava o colar de pérolas. Paula o pegou, observando como a luz se refletia nas pérolas perfeitas. Por um momento, sentiu uma pontada de algo parecido com remorso. Mas então pensou em André olhando para Bruna, com aquela ternura que deveria ser dela. E o remorso desapareceu. Ela escondeu o colar dentro de sua bolsa e desceu para o andar principal. Encontrou o quarto de Bruna. Modesto, mas limpo e organizado. Paula escondeu o colar no fundo de uma gaveta, entre algumas roupas dobradas. Antes de sair, ela olhou ao redor da casa que André havia transformado em um lar por causa de Bruna. As flores frescas, a atmosfera acolhedora, os sinais sutis de que duas pessoas estavam construindo algo juntas. Tudo isso acabaria em breve. Quando Bruna voltou do mercado, encontrou André esperando na cozinha com uma expressão confusa. Oi, disse ela dando-lhe um beijo rápido nos lábios, um gesto que já se tornara natural. Chegou cedo hoje. Bruna, disse ele hesitante. Paula me disse que ligou para você sobre o colar da minha mãe. Bruna parou de desempacotar as compras. Sim, ela disse algo sobre seguro e avaliação. Por quê? Que eu não pedi para ela ligar, disse André lentamente. E não há nenhuma questão de seguro. Um frio percorreu a espinha de Bruna. Mas então por que ela... Não sei, admitiu André, uma preocupação crescente em sua voz. Onde está o colar agora? No cofre onde sempre fica quando não estou usando, respondeu Bruna. Mas algo na expressão de André a fez hesitar. Por quê? Algum problema? André não respondeu, mas subiu rapidamente para o quarto. Bruna o seguiu, o coração começando a acelerar com uma apreensão que ela não conseguia nomear. No quarto principal, André abriu o cofre. Seus objetos estavam todos lá. Relógio, documentos importantes, algumas joias, mas o colar de pérolas que havia desaparecido. Não está aqui, disse ele, sua voz estranhamente calma. Mas isso é impossível, disse Bruna, verificando ela mesma. Eu coloquei aqui ontem à noite. Tenho certeza absoluta. André se virou para encará-la e Bruna viu algo em seus olhos que a gelou até os ossos. Não era raiva ainda. Era dúvida. Pela primeira vez desde que se conheceram, André Luiz estava duvidando dela. Bruna, disse ele lentamente, você tem certeza de que colocou o colar aqui? Tenho certeza absoluta, repetiu ela, mas percebeu como sua voz soava defensiva. André ficou em silêncio por um longo momento, processando a situação. Sua mente empresarial
treinada para detectar inconsistências e resolver problemas, estava trabalhando e chegando a conclusões que ele não queria aceitar. Talvez você tenha colocado em outro lugar, sugeriu ele, tentando dar a ela o benefício da dúvida. Vamos procurar. Eles revistaram a casa inteira, cada cômodo, cada gaveta, cada local possível onde o colar poderia estar. Não encontraram nada. Quando voltaram para a sala, ambos estavam tensos e frustrados. André, disse Bruna, sua voz trêmula. Você está duvidando de mim? André não respondeu imediatamente, e esse silêncio foi mais devastador do que qualquer acusação poderia ter sido. Eu quero acreditar em você, disse ele finalmente. Mas o colar desapareceu, Bruna. E apenas nós dois temos acesso àquele cofre. Você acha que eu roubei? Perguntou ela incrédula. Você realmente acha que eu seria capaz de roubar algo tão importante para você? Eu não sei o que pensar, admitiu André passando as mãos pelos cabelos. Tudo que sei é que o colar da minha mãe desapareceu. Bruna sentiu como se tivesse levado um soco no estômago, depois de tudo que haviam compartilhado. Depois da intimidade e da confiança que haviam construído, ele ainda era capaz de suspeitar dela. Muito bem, disse ela, a voz fria como gelo. Se é isso que você pensa de mim, então talvez seja melhor eu procurar outro emprego. Bruna, não é isso. É exatamente isso, interrompeu, ela subindo as escadas. Vou fazer as malas, saio de manhã. André ficou parado na sala, ouvindo os passos dela no andar superior. Parte dele queria correr atrás dela, abraçá-la e dizer que não importava onde estava o colar. Mas a parte racional de sua mente, a parte que havia sido traída antes que havia aprendido a proteger-se, sussurrava dúvidas venenosas. E em seu quarto, enquanto empacotava suas poucas posses, Bruna chorava lágrimas de raiva e desilusão. Ela havia se aberto para amar novamente. Havia acreditado que finalmente encontrara alguém que a valorizava pelo que ela era. Mas no final, ela era apenas a empregada suspeita de roubo. No dia seguinte, quando André desceu para o café da manhã, encontrou uma carta sobre a mesa e uma casa vazia. Bruna havia partido antes do amanhecer, levando apenas suas roupas pessoais e deixando para trás o vestido do evento, os sapatos e todos os outros presentes que ele havia lhe dado. Todas as flores da casa pareciam ter murchado durante a noite. E em seu escritório, Paula chegou cedo naquela manhã com um sorriso de satisfação nos lábios. Quando André apareceu com olheiras profundas e uma expressão de homem derrotado, ela fez questão de parecer preocupada. André, você parece terrível. Aconteceu alguma coisa? Bruna se foi, disse ele simplesmente. Oh, Paula fingiu surpresa. Por quê? Problemas pessoais, mentiu André, não querendo entrar em detalhes. Paula colocou a mão no ombro dele, um gesto que antes ele havia tolerado, mas que agora o fazia querer se afastar. Sinto muito, disse ela, sem conseguir esconder completamente a satisfação em sua voz. Talvez seja para o melhor. Você pode se concentrar no que realmente importa agora. Mas André não estava pensando nos negócios. Estava pensando no sorriso de Bruna quando ela lia para ele. Na maneira como suas mãos se moviam quando cozinhava, no som de sua risada ecoando pelos corredores da mansão. E se perguntando se havia cometido o maior erro de sua vida. Em uma pequena pensão do outro lado da cidade, Bruna olhava pela janela embaçada e se perguntava a mesma coisa. O conto de fadas havia terminado. E como em todas as tragédias, a vilã havia vencido. Por enquanto, 2 semanas sem Bruna, e André estava se desintegrando. Não conseguia trabalhar, não conseguia comer, não conseguia respirar direito. A mansão havia se tornado um túmulo, onde ele vagava como um fantasma, tocando objetos que ela havia arrumado, sentindo o perfume dela ainda impregnado nos ambientes. Os ataques de pânico voltaram com força devastadora. Cada manhã era uma tortura, acordar e lembrar que ela não estava mais ali. Paula tentava consolá-lo, mas cada palavra dela era como sal na ferida. Do outro lado da cidade, Bruna definhava numa pequena pensão. Dona Mari, a proprietária maternal, a encontrava chorando no corredor às 3 da manhã,
abraçada ao livro que André havia lhe dado. Filha, você está se matando de saudade, dizia a velha senhora. Se vocês se amam tanto assim... Ele duvidou de mim, cortava Bruna, a voz partida. Como posso amar alguém que não confia em mim? Na 15ª noite de insônia, André desceu para a biblioteca como um condenado à morte. Ali estava a cadeira onde tudo começara, onde Bruna o salvara do abismo. Serviu-se um uísque, as mãos tremendo, quando algo clicou em sua mente devastada. As câmeras de segurança. Com o coração explodindo no peito, correu para o escritório. 60 dias de gravação, ela ainda devia estar lá. Suas mãos tremiam tanto que mal conseguia operar o sistema. 14h30. Bruna saindo para o mercado, como ela havia dito. Linda, inocente, confiante. 15h15. Uma figura entrando pela porta principal. André congelou. Paula. Paula com uma chave, olhando ao redor como uma criminosa, subindo as escadas da casa dele. Não. Sussurrou André, sentindo o mundo desabar. 10 minutos depois, Paula descendo, mas fazendo uma parada, no quarto de Bruna, escondendo algo na gaveta com movimentos furtivos e calculados. Meu Deus, o que eu fiz? André desabou na cadeira, a realidade o esmigalhando. Havia destruído a mulher que amava. Havia duvidado de um anjo por causa de uma víbora. Correu escada acima como um desesperado, cavou a gaveta de Bruna e ali estava. O colar de sua mãe, escondido entre as roupas que ela havia deixado para trás. Cada peça de roupa ainda cheirava a ela, ainda carregava sua essência. André caiu de joelhos no quarto dela, segurando o colar contra o peito e soluçando como uma criança. Que homem patético ele era. Que covarde desprezível. Na manhã seguinte, chegou ao escritório com olhos de fogo. Paula o cumprimentou com falsa preocupação. André, você parece péssimo. Talvez devesse... Sente-se, ordenou ele, a voz gelada. Ligou o laptop, girou a tela. Paula viu sua própria imagem nas gravações e toda a cor sumiu de seu rosto. André, eu posso explicar? Explique, disse ele, levantando-se lentamente. Explique como você destruiu a vida de uma mulher inocente. Explique como me fez duvidar de uma pessoa pura e inocente. Paula desmoronou, lágrimas falsas escorrendo. Estou apaixonada por você há 5 anos, gritou ela. 5 anos esperando, sonhando. E ela aparece, e em semanas você a olha como... Nunca me olhou. Porque ela vale 100 de você, cuspiu André, a raiva pura tomando conta. Porque ela tem alma, tem caráter. Porque ela me salvou enquanto você me destruía. André, por favor, podemos... Você está demitida. Agora, saia da minha vista antes que eu chame a polícia. Quando Paula foi escoltada para fora, chorando e implorando, André pegou o colar e correu. Precisava encontrar Bruna. Precisava implorar perdão. A pensão era humilde, mas digna. Dona Maria o examinou como se fosse um vírus. Você deve ser o idiota que fez minha menina chorar, disse ela sem rodeios. Sou, admitiu André, destruído. E venho implorar uma chance de consertar. Dona Maria o estudou, depois suspirou. Quarto 12. Mas se você a machucar de novo, vai ter que me enfrentar. André subiu as escadas com pernas de gelatina. Bateu na porta 12 com o coração explodindo. Ah, quem é? A voz de Bruna, abafada, machucada. Sou eu, sussurrou. Por favor, Bruna, só 5 minutos. Silêncio eterno. Depois passos, fechadura abrindo. Quando a porta se abriu, André sentiu o mundo parar. Bruna estava devastada, magra, olheiras profundas, a luz apagada em seus olhos. Ele havia feito isso com ela. O que você quer? Perguntou ela. A voz um eco distante da mulher vibrante que conhecera. André tirou o colar do bolso com mãos trêmulas. Devolver sua dignidade, disse ele, a voz partida. E implorar perdão pelo maior erro da minha vida. Os olhos de Bruna se arregalaram ao ver o colar. Onde Paula escondeu no seu quarto. Eu vi tudo nas câmeras, ela confessou, Bruna. Ela arquitetou tudo por ciúme, por obsessão doentia. Bruna segurou o colar, as mãos tremendo. Mas você duvidou de mim, sussurrou, as lágrimas finalmente caindo.
Você me olhou como se eu fosse uma ladra. André caiu de joelhos ali mesmo no corredor. Eu sei, chorou ele. E isso me mata por dentro. Porque você é a pessoa mais pura, mais íntegra que existe. Você me salvou, me amou, me deu uma razão para viver, e eu a paguei com desconfiança. Por que você está aqui? Perguntou ela, a dor crua em cada palavra. Porque te amo mais que minha própria vida, disse ele olhando nos olhos dela. Porque essas 2 semanas foram um inferno que me mostrou que nada importa sem você. Porque quero passar cada dia que me restar provando que você pode confiar em mim. E se eu não conseguir perdoar? Sussurrou ela. André se levantou lentamente, tocou gentilmente o rosto molhado dela. Então eu vou esperar, prometeu, a voz firme apesar das lágrimas. Vou esperar uma vida inteira se for preciso, porque você vale qualquer espera, qualquer luta, qualquer sacrifício. Pela primeira vez em 2 semanas, um pequeno sorriso tocou os lábios de Bruna. Eu não sei se posso voltar a ser quem eu era antes disso. Eu também não, admitiu ele. Mas talvez possamos descobrir quem somos agora. Juntos, se você me deixar tentar novamente. E ali, no corredor de uma pensão simples, 2 corações partidos começaram o longo caminho de volta um para o outro. A reconciliação foi gradual. André respeitou o tempo de Bruna, encontrando-se com ela apenas para conversas em locais neutros. Quando ela mencionou dificuldades financeiras, ele ofereceu um emprego real, coordenando programas sociais da empresa. Entre iguais, insistiu André, não é caridade. Bruna aceitou e descobriu ter talento natural para o trabalho, reformulando completamente a abordagem filantrópica da empresa. André observava orgulhoso, mas respeitando sua independência. 3 meses depois, durante uma reunião de trabalho, André não conseguiu esconder sua admiração. Você mudou a vida de 200 famílias hoje. Foi trabalho de equipe, disse Bruna corando. Foi sua liderança. Apaixonei-me por você de novo, de forma ainda mais profunda. Eu também, admitiu ela. Mas este amor é diferente, mais forte porque passou pelo fogo. Quando se beijaram foi com paixão renovada e ternura conquistada. Semanas depois, André fez o pedido. Quero que você venha para casa, como minha parceira, minha igual, a mulher que amo. Nossa casa, corrigiu Bruna aceitando. A mudança foi simbólica. Desta vez, Bruna ocupou o quarto principal como sua igual, não como funcionária. 6 meses depois, enquanto plantavam rosas no jardim, André surpreendeu Bruna. Você me ensinou que amor verdadeiro é escolher. Todos os dias, ser melhor para quem você ama. Eu escolho você para sempre. Quer se casar comigo? Sim, chorou Bruna de alegria. O casamento foi íntimo no jardim deles. André colocou o colar de pérolas como símbolo de que ela era oficialmente família. 1 ano depois, chegou a notícia da gravidez. André girou Bruna no ar exultante. Estamos grávidos, corrigiu ela rindo. Quando Maria nasceu, André segurou a filha e olhou para Bruna. Obrigado por me dar uma família novamente. Obrigada por me deixar salvar você, respondeu ela, e por me deixar ser salva também. 3 anos depois, observando a filha dar os primeiros passos no jardim que plantaram juntos, refletiram sobre a jornada. Você se arrepende de alguma coisa? Perguntou André. Da dor? Sim, mas do caminho? Nunca. Nos trouxe até nossa família. Enquanto Maria ria entre as roseiras, a mansão ecoou com o som mais bonito. Uma casa cheia de amor verdadeiro. Não foi um conto de fadas tradicional, mas a história real de 2 pessoas que escolheram lutar por seu amor, aprendendo que romance verdadeiro é compromisso diário, perdão mútuo e crescimento conjunto. No final, isso foi muito mais mágico que qualquer conto de fadas. Suas interações são muito importantes para nós. Deixe seu nome nos comentários e podemos incluí-lo em uma de nossas histórias com uma saudação feita especialmente para você.